já não atraía os nossos olhares. Já não atraía os nossos olhares. E quando nós estamos andando numa BR, uma rodovia qualquer, se há um acidente de carro, todo mundo espicha a cabeça para ver. Se observar, não sei se é psicológico o que é, mas todo mundo espicha a cabeça também. Até aquele que não gosta de ver morto, cadáver, espicha também. Mas o profeta diz que com Jesus foi o contrário. As pessoas baixavam o rosto para não olhar para ele, porque ele havia perdido a aparência. Foi com este amor que o Senhor nos amou, ao ponto de dilacerar e permitir que o seu próprio Filho se dilacerasse por nós. E tudo que Jesus toca, ele torna sagrado. Tudo que Jesus faz, ele sacraliza. Por que a Eucaristia se dá numa mesa? Por que é tão importante a família reunir-se à mesa? Porque Jesus celebrou a palavra, celebrou a Eucaristia à mesa. Ele sacralizou este momento, ele tornou sagrado. E tudo que Jesus torna sagrado tem poder, tem unção. E quando Jesus está na cruz, já não é mais um madeiro maldito. Porque a palavra vai dizer que para os gregos a cruz é loucura, para os judeus a cruz é maldição. Mas e para nós cristãos, o que é a cruz? Salvação, poder de Deus, força de Deus, salvação. A cruz não é loucura, a cruz não é maldição. Por quê? Porque sacralizou a cruz, ela é sagrada. Então nós entendemos, olha que interessante, o Papa Bento XVI, ainda quando o cardeal Ratzinger, na missa pró-elegia do Papa, a missa que abria o conclave, ele faz a homilia, e na homilia ele traz à tona algo que já estava meio que desapercebido na sociedade e na igreja. Ele chamou de ditadura do relativismo. Relativismo é que não há mais uma verdade plena, nada é verdadeiramente verdadeiro. Isso quer dizer relativismo. Tudo pode ser explicado. Enfim, o Papa vem ao longo desses anos, Bento XVI, ele vem dizendo: tomem cuidado com o relativismo, porque ele vai nos roubando verdades de fé. E aí nós vemos em todo o mundo uma ação silenciosa e sorrateira para, por exemplo, tirar as cruzes, os crucifixos dos locais públicos. Não é? Por quê? O que dizem eles? Que é um objeto, alguns chegam ao ponto de dizer, como eu vi uma vez um candidato, um político falar, é um objeto infame, que ofende outras religiões. Alguns têm a cruz por maldição. Outros, muitos outros, hoje em dia, dizem, isso não passa de uma coisa qualquer. Isso é besteira, é loucura. Mas e nós, católicos? Como nós temos vivido a realidade da cruz? Temos vivido a cruz como uma realidade, ou nós nos deixamos levar igual aos outros? Ou nós pensamos iguais aos outros? Agimos da mesma forma que os outros? Não temos a cruz por qualquer coisa. Mas sabe, meus irmãos, aqueles que trazem a cruz na sua vida como uma realidade, então vocês devem lembrar daquele filme A Cruzada. Já viram? Ontem, por sinal, numa formação, esse filme foi lembrado. E então a cruzada se passa no fato que os muçulmanos e os católicos estão brigando por dominar Jerusalém. E lá pelas tantas o rei, que era católico, ele vai em direção do exército para combater, os muçulmanos. E à frente do exército católico vai uma cruz, certeza de vitória, porque a cruz tornou-se para nós poder de Deus. Quando nós católicos tiramos esta verdade, esta realidade da nossa vida, ficamos frágeis.
Estamos sensíveis à ação do inimigo, porque, meus queridos, Satanás odeia a cruz, e não é brincadeira. Ele odeia a cruz porque na cruz Jesus conquista a vitória sobre o império da morte. Jesus conquista a vitória sobre todas as enfermidades. Já havia no Antigo Testamento, no livro de Números, não me recordo bem o capítulo, a prefiguração daquilo que seria um Calvário. Então, Deus permite lá um ataque de serpentes ao povo, e o povo começa a morder, a ser mordido pelas serpentes e começa a morrer. O povo se arrepende, vai a Moisés e diz: faça alguma coisa, estamos todos morrendo. Moisés vai a Deus, fala com Deus, e Deus: não, beleza, faça uma serpente de bronze, bote sobre uma vara, e todo aquele que for picado, olhando para a vara, a serpente de bronze, será salvo. E assim aconteceu. A igreja vê aqui a mesma cena que vai se repetir lá no Calvário. Deus, se usando do veneno de Satanás, reverte o efeito e mata a própria ação de Satanás. Vejam que interessante. É uma prefiguração daquilo que vai acontecer. Mas nesta cena do Antigo Testamento, nós já vemos que todas as enfermidades se encerram na cruz de Cristo. Nós vemos que todos os problemas se encerram na cruz de Cristo. Em Isaías 53, 49, 53, 52 também fala, nós vamos ver o profeta dizendo que todas as nossas enfermidades, todas as nossas chagas, tudo que trazemos de males, pesou sobre Jesus na cruz. E com Jesus na cruz, morreu. E ao matar Jesus na cruz, a morte também morreu. Mas nós, muitos de nós católicos, nós já não queremos mais ouvir falar de cruz, porque temos medo da cruz. Para muitos, cruz significa esquece o que eu falei agora, né? Mas o que significa cruz para ti? O que tu tem aprendido? O que tu aprendeu? Quais são as lembranças que tu tem de cruz? Libertação. Vocês? Quando se fala de cruz, se fala de dor. Teu mal é esse, meu filho, essa é a tua cruz, te vira. Não é assim? Mas é essa a verdade? Será que é essa a verdade? Penso eu que não é essa a verdade. Nós olhamos de forma distorcida para a cruz. Dia 14 de setembro, terça passada, a igreja celebrou no mundo inteiro a exaltação da Santa Cruz. O que a igreja quis nos dizer com isso? É motivo de orgulho, é motivo de alegria. A cruz é para nós vitória. A cruz é para nós manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Nós precisamos tomar posse disso. Sabe, meus irmãos, quando está lá, você está oprimido pelo jugo, você está fraco, você está caindo, que as coisas parecem que nada dá certo, e que você está mesmo assim, a ponto de se entregar, lembre-se de uma coisa: Ele já venceu por você. Não se entregue. Ele já venceu por você. E se você toma posse dessa verdade, se você assume esta realidade na sua vida, eu digo para você, você vai se levantar como um homem, uma mulher vitoriosa. Porque o que Satanás poderá fazer na sua vida se você carrega viva a cruz no seu coração? Nós cantávamos no início uma música, Maria não vai passar, Maria, né? Você cantava, mas vai começar a música. Jesus Cristo não vai passar. Mas nós podemos cantar assim: a cruz não vai passar, a cruz não vai passar, a cruz não vai passar. Isso. Se ela está dentro, viva no nosso coração, como que Satanás poderá oprimir o nosso coração? Como que ele